Bom dia a todos, os associados da APCOR. Vamos dar início ao webinar dedicado ao tema Covid-19, prevenção nas empresas, o certo e o errado. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que desafiou a APCOR a realizar este webinar. E esta iniciativa decorre desta parceria estabelecida entre a Câmara da Feira, juntamente com o ACES, que é o Agrupamento dos Centros de Saúde do Entre Douro e Voga. E, portanto, estas duas entidades pretendem dinamizar durante estes próximos dias um conjunto de iniciativas idênticas a esta e destinadas aos diversos setores mais representativos na economia local, e daí a APCOR ter agarrado de imediato esta iniciativa, no sentido de, juntamente com os associados, podermos tratar este tema tão acutilante e do momento. Este webinar terá dois momentos principais: o momento de imediato, que será as boas-vindas e que será assumido pelo Sr. Presidente de Câmara de Santa Maria da Feira, o Dr. Emílio Sousa, Emílio Gomes, peço desculpa, e de seguida o Sr. Presidente da APCOR, João Rui Ferreira, também irá intervir. Ainda na fase inicial de boas-vindas, o Sr. Presidente do Sindicato dos Corticeiros do Norte, Alídio Martins, irá também dirigir-se a todos nós. Na segunda parte do webinar, então, teremos a participação do Dr. Bernardo Gomes, que é um médico especialista em saúde pública e que virá partilhar connosco os conhecimentos que tem sobre o tema Covid, na lógica da organização das nossas empresas. No final, teremos a oportunidade de todos os participantes neste webinar poderem colocar as questões que entenderem e poderão fazê-lo por escrito, no espaço dedicado a perguntas e respostas, ou também, se pretenderem, levantam a mão no ícone que temos aqui no monitor do Zoom e de imediato a pessoa poderá colocar a questão diretamente ao nosso convidado, o doutor médico, o doutor Bernardo Gomes. Passaria então a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para dar as boas-vindas aos nossos associados. Sr. Presidente de Câmara, Emílio. Sr. Presidente. Bom dia, Joaquim. Joaquim Lima, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da APCOR, o João Rui Ferreira, e todos os empresários da cortiça, e dar nota da minha profunda satisfação, porque logo que os contactamos com este desafio, a adesão foi imediata. Cumprimentar o Presidente do Sindicato dos Corticeiros do Norte, o Alírio Martins, porque desde a primeira hora que entendemos que seria importante aqui a participação de todos. Toda a equipa da APCOR, liderada pelo Joaquim Lima, como seu secretário-geral, e um cumprimento muito especial ao Dr. Bernardo Gomes, que tem sido o médico de saúde pública que desde a primeira hora tem trabalhado connosco com afinco e que nos tem ajudado imenso nos diferentes momentos que tivemos para enfrentar esta pandemia, com uma atuação fantástica, quer desde o primeiro caso, que eu me recordo que foi no lar em Mosteiro, depois em todo o acompanhamento da situação. E queria, acima de tudo, cumprimentar todos os que aderiram a este webinário, que está a ser transmitido em direto no Facebook, porque revela a preocupação que todos temos que ter com o momento difícil que estamos a atravessar. Dava ainda uma nota, porque é que estamos a fazer este webinário. Nós constatamos, através do Dr. Bernardo Gomes, há poucos dias, que os números de novas infecções coincidiam muito com a nossa cintura industrial, na Zona Norte, aquela cintura industrial constituída ali pelas freguesias de Moselos, Lamas, Lourosa, Fiães, Ergoncilho, Sanguedo, aquela fortíssima cintura industrial, Sampaio de Oleiros, que todos nós conhecemos. Eu até costumo dizer que é a nossa maior cidade no concelho, a cidade da parte norte do concelho, e também nas zonas industriais aqui que envolvem Santa Maria da Feira, São João de Ver, também constatamos a existência de alguns focos. E percebeu-se, na conversa que tivemos com o Dr. Bernardo Gomes, que poderíamos melhorar ainda mais a nossa atitude e os nossos comportamentos no sentido de diminuir. Como sabem, Santa Maria da Feira está neste momento a diminuir a olhos vistos, mas ainda estamos com números muito elevados.
os números da última sexta-feira que recebi apontam para a existência ainda de mais de 1.100 casos positivos. O nosso hospital ainda está muito sobrecarregado, com mais de 110 pessoas internadas e dessas 25 em cuidados intensivos, que já é um número muito acima da capacidade normal do hospital e, portanto, nós temos que evitar novas infecções, temos que evitar novas necessidades de internamento e, especialmente, novas necessidades de cuidados intensivos. Além disso, percebemos, e o Dr. Bernardo Gomes vai explicar isso muito melhor do que eu, que as nossas empresas têm tido um comportamento exemplar naquilo que diz respeito à organização do trabalho, à higiene e segurança dos trabalhadores, mas depois há pequenos pormenores que, se nós conseguirmos ainda afinar, e que muitas vezes já não têm a ver com a organização do trabalho, com a liderança da empresa, muitas vezes tem a ver com outros comportamentos naqueles momentos que nós às vezes descontraímos, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos. Portanto, são estes pequenos pormenores e o afinar de comportamentos e atitudes que nós podemos ter que nos vão ajudar ainda a melhorar mais. Nós temos a plena convicção, e os seus empresários e os trabalhadores e os sindicatos que estão a assistir a isto, que o ativo mais importante de uma organização são as pessoas. E qualquer um de nós, se emprega pessoas ou se na nossa organização estão pessoas, é porque nós queremos que elas estejam. Queremos que o seu trabalho seja valorizado, seja aproveitado. Ninguém beneficia se um trabalhador entrar de baixa. Ninguém beneficia se um trabalhador não puder dar o seu contributo para a sua organização. Portanto, é esta vontade comum, é esta necessidade que nós temos de avançar para medidas comuns no sentido de melhor funcionarem as nossas empresas, que este webinário também pretende ser. Por isso, a todos, o meu muito obrigado pela participação, em especial à APCOR. Nós vamos fazer mais 5 webinários. Decidimos começar pela indústria da cortiça por razões óbvias, porque além de empregar muita gente, é aqui que está concentrado o maior número de empresas, no maior número de postos de trabalho. É um setor importantíssimo para a economia do nosso concelho, para a vida das nossas famílias e, por isso, dada a sua dimensão, entendemos começar pela cortiça. No futuro serão abordadas outras, do calçado, do têxtil, da metalomecânica, etc. Grandes empresas que empregam muita gente, das cerâmicas, etc. Também serão abordadas nos próximos webinários, mas entendemos, e em minha opinião bem, que poderíamos e deveríamos dar o pontapé de saída com a indústria da cortiça. E cá estamos e parabéns pela vossa adesão. João Rui Ferreira, Presidente da APCOR, peço então que faça a intervenção. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Cumprimentar também o Alírio Martins, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Cortiça e que, no fundo, representa uma parte muitíssimo importante de toda esta lógica da prevenção e cumprimentar, agradecer a todos os que estão a assistir à transmissão, quer nos canais das redes sociais da APCOR e da Câmara da Feira, quer diretamente através desta plataforma, e cumprimentar também de forma muito particular e muito especial o Dr. Bernardo Gomes, que de facto tem tido, pelo que me é dado a conhecer e pelo que fui acompanhando ao longo destes últimos meses, um papel determinante, quer no acompanhamento, quer na identificação, quer na prevenção e melhoria daquilo que é a performance da incidência Covid no concelho e no território onde estamos representados. E, de facto, temos ouvido e temos tido a oportunidade também de o ouvir publicamente nos últimos dias e tem sido uma voz claramente respeitada e ouvida pelos portugueses e hoje vai ser também um momento importante. Eu gostava de fazer uma breve introdução, onde queria elencar aqui algumas questões. Eu penso que há cerca de um ano atrás, enfim, nem nos nossos piores cenários conseguiríamos imaginar o momento que nos últimos 12, 13 meses todos passamos. Todos, refiro-me a todos em todo o mundo, porque de facto esta crise de impacto completamente transversal e global
sem uma responsabilidade evidente, enfim, onde nenhum empresário, nenhuma empresa, nenhum trabalhador, nenhum setor, na verdade, cometeu nenhum erro para ser colocado nesta situação, mas fomos postos à prova como talvez em poucos momentos durante a história da humanidade fomos colocados com este grau de exigência. Um grau de exigência ainda maior porque, apesar de qualquer medida política, de qualquer dinâmica de implementação legislativa ou de recomendação, ele assenta essencialmente naquilo que é o comportamento individual de cada um comportamento individual que no limite nos obriga a alterar completamente hábitos e práticas para que nós, enquanto cidadãos, sociedade, estávamos completamente envolvidos e, sobretudo, a introdução do distanciamento social, quer com colegas, quer com família, quer com os nossos mais próximos, e isto altera profundamente a nossa forma de viver. No setor da cortiça em particular, e não sendo estanque de outros setores de atividade mundial, obviamente nós tínhamos aqui uma responsabilidade tremenda de dar resposta num cenário tão negativo, mantendo a maior normalidade das nossas operações possível. E desde logo, porque todo o setor vitivinícola mundial, onde o setor da cortiça é líder enquanto material de embalagem, sobretudo nas rolhas de cortiça, tínhamos esta obrigação, porque de facto não há outro país, não há outra região, não há outro setor que possa, de uma forma evidente, substituir-nos. Nem nós o desejávamos, vamos ser também honestos. E o setor vitivinícola foi considerado, estando dentro da fileira alimentar, dentro da agricultura, um setor prioritário em todo o mundo. Isto colocou-nos uma responsabilidade tremenda que foi dada também pelas empresas de uma forma muito afirmativa, colocando todos os planos de contingência, numa primeira fase ainda com muita dificuldade e muita escassez de recursos, quer nos equipamentos de proteção individual, quer até no conhecimento de como é que o vírus se propagava, e portanto foi uma fase de adaptação tremenda. E aqui eu nunca posso deixar passar estes momentos para dar uma palavra de agradecimento muito especial àqueles que foram também heróis neste combate desta pandemia, que foram os trabalhadores das nossas empresas. Os empresários, obviamente, tentaram por todos os meios implementar os seus planos de contingência, sensibilizar os trabalhadores, criar as melhores condições possíveis. Temos a vantagem de, sendo um setor que lida com um produto de contacto alimentar, tínhamos já implementado uma série de medidas de segurança alimentar, de higiene, de proteção dos trabalhadores, que de alguma maneira nos facilitaram a transição ou este upgrade para o combate ao Covid, mas num período onde a mensagem era fica em casa, onde a mensagem era não saia de casa. De facto, os 6.000 trabalhadores, ou um pouco mais, que estão no Concelho de Santa Maria da Feira, tiveram um papel determinante naquilo que foi a resiliência e o combate à pandemia do ponto de vista, desde logo, sanitário, e esta foi sempre a nossa prioridade, mas também do ponto de vista económico, permitindo que mantivéssemos, apesar do impacto global, bons níveis de atividade. Eu chamava também a atenção da importância que as empresas têm de dar para estarem atentas a todas as medidas de apoio que existem e foram colocadas à disposição pelo governo português, e para fazer a adaptação dos seus espaços às circunstâncias Covid, de introduzir novas regras e novas metodologias de circulação, de layouts nas empresas, e tudo isto tem que ser olhado com muita atenção. Na APCOR temos dado a conhecer de uma forma muito intensa, quase diária, como é que se podem fazer a conversão dos espaços, que medidas de apoio estão disponíveis, e claramente aqui as empresas podem fazer esse recurso. Por outro lado, é evidente que há aqui um papel determinante, como disse há pouco, da responsabilidade individual de cada um de nós. É evidente que é difícil almoçarmos separados de um colega de trabalho e partilhar com ele algumas das questões dos últimos dias. É difícil mantermos esse distanciamento nas pausas para um café ou para descansar um pouco a parte mental. Nos trajetos, quer da empresa para casa, quer da casa para a empresa, temos hoje, infelizmente, até que introduzir práticas que não eram as mais adequadas do ponto de vista ambiental, por exemplo, em termos da partilha de automóvel, etc. E sempre que o fazemos, temos que o fazer com extremo cuidado, mas obviamente promover também hoje, infelizmente ainda mais, a deslocação em meios individuais. E temos que ter essa capacidade de todos os dias entender que o problema não está sequer a meio de ser resolvido. E temos que ter essa capacidade. As fábricas são espaços também
que desse ponto de vista permitem ter esse distanciamento. As empresas adaptaram muitos desses espaços sociais e temos que ter essa capacidade, com os horários desfasados, com as regras de entrada e saída desfasadas, de podermos, cada um de nós, nesses comportamentos, poder minimizar e mitigar a propagação do vírus. Obviamente que a responsabilidade das empresas termina quando os trabalhadores vão para as suas casas e para as suas vidas, e aí não há outra opção que não fazer um apelo a essa responsabilidade. Porque há aqui um traço comum, que obviamente todos o entenderão, sendo a questão sanitária, a saúde das pessoas, de todos aqueles que envolvemos nas nossas empresas, a prioridade máxima, temos também que preservar a atividade económica. Temos também que criar as condições para que uma empresa, por via de um foco, por via de um contágio, por via de um isolamento profilático, não fique, quer em circunstâncias de desvantagem face a concorrentes, quer do ponto de vista global, o setor poder ter um problema de impacto económico que depois, obviamente, será mais difícil de resolver. E, portanto, esta responsabilidade é não só sanitária, prioritariamente sanitária, mas é também económica. É importante fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para, preservando a saúde, manter a atividade económica dentro da maior normalidade possível. E o nosso setor, dentro da lógica e daquele contexto global, teve um impacto, não escondemos, nas nossas exportações, mas penso que com esta responsabilização, com esta responsabilidade, podemos recuperar nos próximos meses, ainda que o primeiro trimestre possa ter aqui um período mais turbulento e inesperado face ao que tínhamos. E, portanto, os impactos externos não os controlamos, temos que os minimizar. Os impactos internos, esses sim, temos todas as ferramentas, conhecimento e condições para o melhorar. Temos hoje, e vamos também, gostava depois, mais tarde, ouvir o Dr. Bernardo Gomes sobre aquilo que é o futuro, portanto o balanço e o diagnóstico está feito, penso que podemos e vamos melhorar e vamos ter estas sugestões de melhoria por parte do Dr. Bernardo Gomes e vamos ouvi-las com atenção, mas temos aqui duas questões fundamentais para perceber como é que podemos olhar agora para a próxima fase. Por um lado, aquilo que vai ser o novo plano de testagem em massa dentro das organizações, e também já se começa a falar de empresas, felizmente. Eu infelizmente penso que os empresários e sobretudo os trabalhadores estiveram de alguma forma afastados da discussão pública durante alguns meses, quer por parte do governo, quer por parte do seu presidente, mas ele foi sendo sensibilizado para isso e em algum momento começou a introduzir os trabalhadores na discussão, mas queria perceber melhor como é que esta testagem poderá estar a ser pensada. E depois temos, obviamente, que ter aqui um plano de vacinação acelerado, implementado com todo o vigor, com toda a exigência, porque é claramente esse momento que todos ansiamos para que possa haver uma certa confiança na retoma da nossa atividade global de viagens, de movimentação e de contacto entre pessoas, porque os negócios fazem-se entre pessoas, as pessoas são as empresas e, portanto, há aqui uma realidade que temos que ultrapassar. E, portanto, esse será um ponto fundamental. Termino aqui a minha primeira intervenção, passo ao Alírio Martins e que certamente também será bom ouvir dele a visão que tem, certamente também muitos pontos partilhada connosco nesta matéria, e eles têm sido também um parceiro desde a primeira hora, quer na avaliação, quer no acompanhamento de casos, e, portanto, aqui claramente numa lógica que só podia ser esta de união e de convergência nos interesses maiores do setor da cortiça, da nossa região da feira, de Portugal e do mundo, para fazermos face a este momento tão difícil. Bom dia. Sim? Está? Bom dia. Bom dia. Não, como não, o Dr. Lima é que está a moderar a reunião e não disse nada, eu não sabia se podia entrar ou não. Não, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Ok. Bom dia, Sr. Presidente Emílio Sousa. Bom dia, Sr. Presidente da APCOR, João. E já agora o outro interveniente, o Dr. Bernardo Gomes, como médico de saúde pública. Bom dia. E a todos que nos estão a ouvir. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que me deram de poder estar nesta reunião, neste webinário,
para falar de um tema que se calhar vai ser tema desta altura para a frente, sempre, a nível nacional. Eu espero bem que daqui a um ano possamos não estar a falar nele, mas tenho dúvidas, as minhas dúvidas. Bem, antes de mais, queria dizer que há cerca de um ano atrás, março, abril, em telefonemas, falámos algumas vezes, e eu e o Sr. Presidente da APCOR, relativamente ao setor, ele dando conta um bocado daquilo que as empresas de cortiça pensavam sobre este problema, esta pandemia, e o que é que nós, trabalhadores, através de mim e do sindicato, víamos como é que os trabalhadores se posicionavam relativamente ao tema no chão de fábrica, chamemos-lhe assim. Na altura era um tema que chegou a amedrontar quem trabalha na cortiça. Houveram pessoas simplesmente que diziam que íamos morrer aqui a trabalhar. Eu sou trabalhador e lá na empresa ouvi muita gente dizer isso. Epá, nós estamos aqui, o pessoal da área administrativa já não está cá, estará em teletrabalho e nós estamos cá para trabalhar, para morrer no local de trabalho. Pronto, foi preciso ultrapassar esse estigma, chamemos-lo assim, e conseguiu-se, digamos assim, pôr as pessoas calmas, a desempenhar as tarefas que sempre souberam fazer. Certo é com algumas alterações do modo de estar na empresa, nomeadamente no que toca às pausas para as suas refeições, às horas, ao momento da saída e da entrada no local de trabalho, porque há empresas que não estavam preparadas em termos balneários, portanto as pessoas juntavam-se, muita gente, e isso era um risco de possível contágio deste vírus, e então houve que fasear, houveram uma série de medidas que foram tomadas no sentido de melhorar os locais de trabalho para as pessoas poderem desempenhar as tarefas e chegarem ao fim do dia, digamos assim, a casa sem problemas de maior na cabeça. No início foi importante falar em algumas empresas, falámos com alguns empresários, no sentido de que era preciso de vez em quando, aquelas que tinham mais organização em termos de medicina de trabalho, era preciso que os profissionais de saúde ou aqueles que o auxiliam nas empresas de vez em quando aparecessem pela fábrica para dar, de certa forma, confiança às pessoas que lá estavam a trabalhar, porque estar uma pessoa a trabalhar e ver que ninguém lhe põe os pés, ou seja, em termos de pessoal das áreas administrativas, pensam, eles não vêm para aqui porque o vírus está aqui, e eles, ao fim e ao cabo, não vêm para cá para não se contaminar, e não é isso. Houve necessidade de sacudir essa ideia da cabeça de algumas pessoas. Portanto, isto decorreu, sei que não estamos num momento fácil, já estivemos num momento difícil, já estivemos melhor, neste momento estamos também num momento difícil, mas no que toca às empresas eu sei que isto, pronto, não devia ser divulgado, mas há empresas que sempre que detectam que haja um trabalhador que tenha a aparência de ter febre ou andar, aqueles sintomas que normalmente nós chamávamos de gripe, de vez em quando são feitos testes rápidos. Num ou noutro caso é feito um teste rápido e assim tira-se logo a dúvida, e no caso de o teste rápido mostrar que parece, dando a entender que a pessoa está contaminada, porque eles valem o que valem, têm uma percentagem de fiabilidade em alguns casos muito baixa, e as pessoas são reguladas para então entrarem em contato com a saúde 24 e então cumprirem as regras que estão estipuladas para toda a gente. Acontece que foi preciso educar alguns trabalhadores no sentido de que houveram trabalhadores que podiam estar muito mal, mas queriam vir trabalhar porque se sentiam bem a trabalhar, como existiam trabalhadores ao mais pequeno sintoma, queriam era ir para casa para poder estar em confinamento, porque tinham medo de estarem contaminados. Ora bem, o que acontece neste momento é que já estamos num momento em que isto
eu diria que a curva já está num momento descendente e em que se teima que há um pormenor no seio do trabalhador que, isto, se me pegar, eu estou em casa há uns dias, isto não faz mal, e o Zé já teve, a Maria já teve, o António, nós temos N de casos de gente que já tiveram e infelizmente que não tiveram num momento muito difícil, ultrapassaram bem a doença e isto começa a ser vulgar, e isso é que é mau. Nós temos que continuar a mostrar que este problema, esta pandemia pode matar, é bom que se diga isso, pode matar, não mata só as pessoas que têm muita idade, e eu já conheço, e infelizmente já conheço muitas, e até muitas trabalham na cortiça que já não estão entre nós, se calhar já toda a gente perdeu uma pessoa ente querida chegada com este problema, e é preciso começar a incutir nos trabalhadores que isto não passou, não se sabe quando é que vai passar, estamos num momento, como já disse atrás, descendente, mas não sabemos o que aí possa vir e então que tenham a confiança e porque muita gente a trabalhar está melhor que está em casa, porque a vida de cada um, ou a forma como cada um vive no seu agregado familiar, muitas vezes com filhos em casa, e eu tenho dois, por isso é que estou aqui com esta ferramenta, porque tenho dois portáteis e eles estão a usar, estarem atentos e manter a serenidade no sentido de que isto vai passar e este setor, felizmente, é um dos setores que está a trabalhar para a frente, está a contribuir para a economia, como se costuma dizer, e assim se espera. E disse, mais à frente, se for preciso, direi mais alguma coisa, se for caso disso. Penso que, no geral, falei o que era importante. Não te estamos a ouvir, Joaquim. Não. Agora sim, agora sim. Peço desculpa. Estava a agradecer aos três intervenientes iniciais e passaríamos de imediato a palavra ao Dr. Bernardo Gomes, que, como sabemos já, pela divulgação que fizemos, é especialista em saúde pública, um operacional do terreno, com responsabilidade no agrupamento dos centros de saúde do Entrador e Volga, mas também tem uma dimensão pública hoje em dia com muita regularidade nesta dimensão e na gestão do Covid-19 e, portanto, o Dr. Bernardo terá agora a intervenção no sentido de nos passar a informação que preparou e que depois, no fim da sua apresentação, estará disponível para todas as questões que os nossos associados quiserem colocar. Dr. Bernardo Gomes, obrigado. Olá, bom dia a todos. Permita-me ser breve, deixem-me agradecer a todos, deixem-me cumprimentar todos do painel e poupar um pouco de tempo no sentido de vos dizer que gostaria de gastar o mínimo tempo possível com a minha apresentação, até mesmo para depois poder responder a dúvidas. Queria confirmar convosco que estão a ver a apresentação neste momento. Estamos a ver muito bem, impecável. Ok, muito obrigado. E, portanto, eu, sem mais demoras, deixem-me só dizer 2 ou 3 palavras que também irei repetir no final, mas agradecer a todos os parceiros da comunidade do Acesso Feira Aroca, desde câmaras municipais até hospital, até proteção civil, até toda a gente tem-nos ajudado imenso. Aliás, já tive a oportunidade de escrever sobre isso mesmo no jornal de Santa Maria da Feira, no jornal da Aroca, porque dificilmente teríamos melhor colaboração do que aquilo que tivemos. E que temos, aliás, e queremos manter também. Dito isto, a minha mensagem hoje é mais pedagógica do que qualquer outra coisa. Tivemos a felicidade e temos a felicidade de contar com médicos internos que nos ajudaram imenso agora durante janeiro. E uma das coisas que aconteceu foi que nós nos demos ao trabalho, eles se deram ao trabalho de fazer uma análise fina sobre aquilo que eram as ocorrências ocupacionais. E eu vou passar a explicar um bocadinho porque é que isto tem um relevo e porque é que nós também decidimos, em conjunção com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, lançar mão deste parceiro tão importante na área da cortiça,
porque efetivamente detectámos que seria importante. Para contexto epidemiológico, só para vos dizer que efetivamente as notícias são boas, em termos de descida de casos. Se vocês olharem para o gráfico de alguma forma, eu espero que se consiga ser visto, ok? Vocês têm aqui... estão a ver bem a apresentação? Estamos a ver muito bem, muito bem. Peço desculpa, só queria verificar. Não, impecável mesmo, impecável. Em Lisboa e Val do Tejo continua a ser a região mais frequente do país, mas vocês veem que a região norte está claramente a descer, até convergir de certa maneira com a região do centro, e temos boas perspectivas no que toca à evolução dos casos. Infelizmente, o problema desta doença é que ela não lida muito bem com medidas proporcionais. Ou seja, se nós irmos reagindo à medida do tempo, ficamos coxos, porque ela rapidamente se desmultiplica de alguma forma e sobrecarrega o nosso sistema de saúde. O grande problema do Covid-19 acaba por ser a sobrecarga do sistema de saúde e, infelizmente, temos uma lotaria que haverá pessoas mais suscetíveis do que outras a ficarem com doença grave e, infelizmente, até falecer. E essas pessoas podem ser os nossos queridos familiares, ou até mesmo nós. Eu queria vos dar a perspectiva daquilo que é a evolução epidemiológica de Santa Maria da Feira, Aroca, mostrando de alguma forma que vocês têm aqui uma curva cuja evolução é de alguma maneira comparável à região norte e ao país, isto é a região norte, perdão, mas com algumas especificidades que valeria a pena aqui abordar. A primeira tem a ver com esta curva inicial, que é compatível com aquilo que aconteceu com a região norte, mas depois nós tivemos aqui um fenómeno, alguns em julho, que foi alimentado pelo contexto ocupacional em Santa Maria da Feira. Tivemos algumas fábricas afetadas que fizeram com que tivéssemos muitos casos. E depois tivemos aqui uma terceira onda que foi conhecida, ancorada em Aroca, sobretudo pela questão dos convívios de final de verão, de importação de casos, e depois que infelizmente acabou por arranjar um caminho e encontrar sede em organizações e instituições volumosas em termos de número em Aroca, que nos deram bastante trabalho. E vocês viram que arrancámos com um planalto, de alguns casos, que depois disparou em direção ao ponto mais alto em novembro, algo comparável com também foi a evolução da região norte, como vocês todos sabem. Se vocês reparem a seguir, nós temos aqui um planalto instável de alguma forma, mas em dezembro, que infelizmente depois, mediante as circunstâncias que já todos conhecem, e não vou estar a abordar, explodiu e atingiu o seu pico aqui, pelo menos em termos de datas de diagnósticos, alguns entre o dia 28 e 27 de janeiro, aliás, comparável até com o país. E neste momento estamos aqui com esta descida bastante clara. Eu queria vos dizer que, e já vou passar ao próximo slide para explicar um bocadinho isto, que desde setembro que nós optámos em Santa Maria da Feira por coletar um indicador que diz respeito à percentagem de indivíduos que sabem onde é que se infectaram. E esta percentagem andou sempre a oscilar entre os 60% e 70%, no mínimo 60%, e no máximo até chegamos a ter 80% e muito por cento. E para verem que isto, o que é que isto implica? Implica que quando nós temos maior controle das circunstâncias, reparem que ela segue um padrão inverso no número de casos, que é, a partir do momento em que nós sabemos onde é que as pessoas se infectaram, nós temos maior capacidade de controle. Nos últimos dias, como os casos também têm sido menos, isto está a estabilizar à volta dos 70%, mas nós estamos a fazer um trabalho muito forte nesta altura sobre estes casos. Os casos não têm ligação epidemiológica que devemos ter em conta. Eu queria-vos mostrar de forma breve o grande trabalho que os internos fizeram sobre isto, mas já tinha uma raiz desde setembro de 2020, em que, com a cooperação com a Proteção Civil, nós acabamos por apontar as zonas geográficas onde havia mais casos sem link. E esses casos sem link depois orientavam ações de fiscalização e intervenção direcionada, que é aquilo que me parece que é taticamente mais importante. Porque eu passo a explicar. Se nós tivermos muitos casos, mas muitos casos estiverem dentro de um lar, apesar de ser uma circunstância que é difícil de gerir, nós sabemos que os casos estão lá, nós sabemos onde é que os casos se infectaram. E, portanto, mesmo em termos de controle, é mais fácil, se não houver, digamos, contágio comunitário associado dali através dos funcionários ou famílias ou por aí fora, do que nós termos até um quarto daqueles casos, mas espalhados na comunidade sem saber onde é que eles se infectaram. Isso é o que nós chamamos de transmissão comunitária. Ou seja, o vírus andar a circular e nós não sermos capazes de dizer, olha, foi aqui que este indivíduo se infectou. Se vocês olharem para este padrão geográfico, isto é um padrão só dos primeiros 20 dias de janeiro, só para terem uma noção, há clusters de casos de transmissão comunitária que eram notórias. Por baixo da nossa terceira onda, digamos assim, que não interessa em termos de nómina, mas em termos do fenómeno global e dos 5.000 e tal casos que nós tivemos
em janeiro. Só para ter uma noção, a semana passada, esta semana que fechamos, tivemos 250, a semana anterior tivemos 600, a semana antes dessa tivemos 1.200. Portanto, estamos numa quebra entre 50% e 50 e tal por cento de semana a semana. Se vocês olharem para esta organização de casos no espaço, tem claramente aqui clusters associados e, tal como o Dr. Emílio disse, há aqui uma cintura do norte com casos sem link. Eu não vou estar aqui a associar as fábricas onde detectamos, mas, efetivamente, nós, sobrepondo também as fábricas onde ocorreram casos, não é surpresa que haja uma associação espacial entre as fábricas e os casos sem link também. Há provavelmente um contexto ocupacional, social, um contínuo, em que, efetivamente, as pessoas se podem infectar e não saberem, e sabemos que há uma percentagem, ainda que pequena, mas relevante, de assintomáticos que pode alimentar a transmissão. Rapidamente, e sem perder mais tempo, eu queria só dizer que eu tenho 4, 5 slides sobre as coisas que nós reparamos que não estariam tão bem, e, nomeadamente, pelo trabalho extenso dos internos em termos de investigação. Uma das coisas que notamos em uma outra fábrica, já agora permitam-me uma nota que é, mais uma vez, estamos aqui de um ponto de vista meramente pedagógico, e iremos complementar, de alguma maneira, isto também com algumas ditas nos próximos tempos. Aquilo que nos foi dado a conhecer também publicamente é que, por exemplo, a ACT está com intervenções no terreno a tentar verificar se as coisas estão a ser bem feitas. Não é o nosso propósito, nesta altura, de estarmos com um papel fiscalizador intenso, é mesmo a circunstância que, mesmo em termos durante janeiro, nós nem sequer temos capacidade de acompanhar de forma pormenorizada todas as ocorrências ocupacionais, mas agora entendemos, de alguma forma, chamar a atenção para algumas coisas que nos podem ajudar a melhorar o controle e evitar chatices. Porque já sabemos, isto foi aqui dito e bem, empresas são pessoas, nós queremos manter as empresas abertas e queremos de alguma maneira contribuir da melhor forma para o controle e da prevenção. Ou seja, eu preferia que nem ocorressem casos como todos nós. Mas ocorrendo, ter a capacidade de dizer que eu não preciso de isolar muita gente e tenho uma certa segurança nos mecanismos de controle. Dito isto, a primeira coisa que vale a pena dizer é que as máscaras, de alguma forma, ainda existem algumas máscaras que são dadas, que poderão não ser as mais indicadas. Nós não temos a certeza absoluta que são relatos telefónicos e, portanto, eu quero estar aqui com alguma certa grau de incerteza e que tem que ser verificado. Mas, sobretudo, as máscaras de pano que possam não ser adequadas é para evitar. Idealmente, seriam as máscaras cirúrgicas e trocadas uma vez por dia, mas há intermédios, há máscaras certificadas que podem ser usadas com bom fit, com bom uso, podemos estar aqui a prevenir isto. Agora, uma coisa que notamos, e a primeira nota, é que algumas empresas cedem máscaras de pano que ficam sob responsabilidade de manutenção dos próprios funcionários, mas que, infelizmente, depois acabam por não ter manutenção adequada e, portanto, fica sabotado de alguma maneira o controle através daquela máscara. Temos relatos ainda também do mau uso de máscara, da máscara que não cobre o nariz ou da máscara que deixa muito espaço. Portanto, tem que haver um bom uso da máscara, tem que haver uma boa manutenção da máscara, porque senão estamos a enganar. E sim, aí é aquela tal sensação que foi polémica da falta de segurança. Ou seja, facilitamos por ter a máscara por vezes e a máscara não está a fazer o seu papel. De forma genérica, e a evidência tem-nos mostrado de alguma forma que poderá não ser aquela circunstância que importa mais, mas importa manter a higiene e desinfecção de superfícies, aquilo que é possível. Mais uma vez, eu creio que é preciso manter aqui uma certa regularidade, mas daquilo que a evidência nos tem dito, de alguma forma, que é preciso é ter muita atenção à questão da ventilação. Ou seja, os espaços têm que ser bem ventilados e não podemos criar armadilhas organizacionais em que nós temos espaços pequenos, com pouca ventilação, com muita gente. Esse é o fundamento pelo qual bares e discotecas não vão abrir tão cedo. São eventualmente os cenários ideais da transmissão, os fenómenos fechados com pouca ventilação, com muita gente, para a transmissão deste vírus. Portanto, são as ratoeiras perfeitas. Pior do que isso, são eventualmente ensaios de coro, que por mais que pareça estranho, é verdade, porque com a vocalização nós conseguimos infectar mais pessoas, mobilizar mais partículas e pronto, como vocês sabem, os ensaios de coro não são propriamente coisas que são feitas por pessoas muito afastadas. Mas pronto, há formas de conseguirmos gerir isto e chamo em particular atenção para a questão da ventilação e manter, sim, a higienização e desinfecção de superfícies de forma disciplinada. Uma das coisas que vale a pena dizer, e foi falado aqui do contexto extra-organizacional, já sabemos que em termos de organização de trabalho, a recomendação é clara. Tudo o que vocês puderem colocar em teletrabalho, que não é a secção operacional da corticeira, das corticeiras já sabemos disso, mas esse é um menor encargo que possa ser dado em termos de gestão. Mas já sabemos também que esse não é, o teletrabalho não é questão que seja predominante na área da cortiça, na área industrial como um todo. No entanto,
há espaços que são obrigatórios, digamos, e que têm que ser mantidos para os trabalhadores, nomeadamente no que toca aos refeitórios, às cantinas ou espaços eventuais de refeição, em que há uma preocupação, ou deve haver uma preocupação do devido distanciamento, mas também do devido distanciamento associado também à possibilidade de ter rotação de turnos para não estar muitas pessoas ao mesmo tempo. Uma das coisas com que me debati, com os meus colegas se debateram durante meses, foi o problema de nós termos indivíduos a almoçarem em grandes grupos. E quando eu digo grandes grupos, é mais de 2. Nesta altura, eu recomendo vivamente ou que as pessoas comam sozinhas ou comam com um par fixo. Porque em termos de convívio social, eu entendo tudo isso, mas para a gestão de risco, a melhor coisa a fazer em termos de refeições nesta altura é mesmo sozinho ou em paz. E tivemos muitas dificuldades com a gestão disto em várias instituições. Eu estou a falar de hospitais, de lares, de prisões, eu geria um pouco de tudo, mas havia um momento de refeição que parecia um momento mágico que as pessoas relaxavam e iam todas juntas comer. Aliás, agora temos situações que estão a ser votadas na imprensa, infelizmente, de se juntarem 14 pessoas à mesa. Não pode ser, não pode ser. E eu sei que isto parte de coisas que às vezes fogem ao domínio da gestão de recursos humanos, mas há a questão do incentivo e a questão da informação constante, porque algo que eu me lembro de ter uma conversa até com um empresário de Roca, em determinada altura, foi que a facilitação nestas circunstâncias, nestes hábitos, pode pôr em causa a própria empresa, quando estamos a falar de empresas pequenas. E, portanto, é uma circunstância vital nas refeições nós termos aqui regras, como estão aqui descritas, nomeadamente a questão da organização do espaço, para que não existam estes problemas. E pronto, então também a questão da desinfecção habitual que está prevista. Relativamente aos tempos e espaços de pausa, este é um aspecto crucial que eu queria, de alguma maneira, se eu pudesse sublinhar isto várias vezes, iria fazê-lo, que é a questão das pausas para o pequeno lanche ou para um cigarro ou coisas deste género. São circunstâncias letais em termos de controle de risco. Porque nós temos aqui a possibilidade de termos pessoas que estão a relaxar de alguma forma, acabam por ter necessidade de tirar a máscara e respirar ar puro, e que realmente é aconselhável que assim o façam, mas esquecem-se nesse momento de manterem a distância. E há maneiras de formatar o espaço, de alguma maneira, para incentivar os tais nudges, as tais coisas que nós conseguimos formatar para convidar um comportamento diferente. E a questão do distanciamento e de termos pequenos círculos no chão, que as pessoas sabem que têm que se colocar ali para fumar de forma segura, entre aspas, que fumar nunca seja um ato seguro, mas em termos de infecção de Covid, nós temos esta possibilidade de ter maior controle e não ter aquele amargo de boca que é ter toda a organização de trabalho pensada, ter tudo preparado e depois as pessoas serem traídas simplesmente porque 3 ou 4 indivíduos foram fumar juntos e que os 3 ou 4 indivíduos ficam inviabilizados por causa da questão do isolamento para a empresa. E, portanto, estas circunstâncias devem ser mesmo pensadas. Há aqui uma circunstância que vale a pena dizer e que uma das internas também foi muito focal relativamente a isto, que é não estar a promover convergências destes hábitos, como, por exemplo, a entrada e saída dos balneários, em que fazem com que o movimento de pessoas em si também acabe por criar agregações e dúvidas as pessoas podem ter ou não estar dispostas de uma forma indevida. E isto vem convergir com a questão dos balneários. Nós temos 2, 3 situações, daquilo que nos foram relatadas na feira, de termos balneários demasiado cheios, e não só a questão de demasiado cheios, mas também estarem-se a cruzar turnos de entrada, um turno a entrar e um turno a sair. Estas circunstâncias acabam por agravar o risco e acabam por promover de alguma maneira, e tem acontecido, e aconteceram ao longo de janeiro, tipo, casos a caírem a conta-gotas, porque efetivamente o que se passa ali é que há uma transmissão não detectada. E depois até a incorrer de turno para turno. E isso é tudo aquilo que nós não queremos que aconteça. Portanto, há formas de organizar isto, ainda sobre o compromisso ou quebra de 10, 15 minutos de um turno, mas é o suficiente para gerir o risco de uma forma global. E, portanto, a minha preocupação aqui também acaba por ser tentar apelar ao controlista da forma mais acessível possível e não estar a incorrer em muitos custos para as empresas, mas ainda que chame a atenção que pequenos investimentos aqui podem fazer muita diferença na gestão de risco e compensarem largamente na jornada que ainda nos falta de controle da doença. Uma coisa que eu ia apelar, por favor, por acaso o exemplo que estou a dar aqui não nos aconteceu com a indústria da cortiça, mas os testes de cura não são indicados, ok? Quando é dada alta a um doente tendo Covid, é alta, não é preciso fazer um teste de cura. Explicando de alguma maneira, também entrando na questão dos testes rápidos também, que é,
O teste de PCR é o mais sensível, é aquilo que continua a ser o padrão de ouro, mas tem um problema, que é o teste de PCR feito a um indivíduo que acaba por recuperar a doença clinicamente e já não é infeccioso dentro da sua janela expectável, ainda que exista uma ou outra circunstância que possa ser diferente. Ao fazer um teste PCR ao 10º dia pós sintomas, é possível, aliás, é bem provável que ainda dê positivo em algumas pessoas, por causa de resíduos de RNA que ainda estejam presentes na via respiratória. Mas isso não diz nada da sua infecciosidade. E, portanto, os testes seguros não são indicados. E, por vezes, o que é que fazem? Colocam um trabalhador entalado entre uma empresa que acaba por achar que aquilo não é seguro e um médico, do outro lado, um colega de medicina geral familiar, que não tem qualquer indicação para continuar a passar baixa. E, portanto, os testes seguros estão completamente contraindicados e não são para fazer. E poupa-se dinheiro e chatices e trabalho a toda a gente se esta mensagem passar. Ok? Portanto, o teste de cura não está indicado. Não queria deixar de acabar sem dizer que a parceria com a Câmara Municipal e com as câmaras municipais de Santa Maria da Feira, que tem sido excepcional, o exemplo disso estamos hoje aqui a falar. Há contactos que podem ser úteis no sentido de esclarecer algumas dúvidas que possam ter, que existem, incluindo até a própria APCOR, que tem sido um parceiro também muito fiável nestas circunstâncias. E por fim, e terminando a minha apresentação, queria vos dizer o seguinte, que é, pronto, tenho que agradecer a todos os profissionais do Acesso Feira Aroca e do CHEV, a todos os nossos parceiros, destacando as câmaras municipais, e um elogio muito especial aos médicos internos da saúde pública, aos nossos 6, que entretanto montaram isto tudo, mas também aos nossos recentes internos de saúde pública e aos internos de formação geral, que têm também aguentado a máquina e que na prática também nos têm salvado de não irmos abaixo com o trabalho todo que temos, que isto é quase um ano de pandemia que vai ser feito no dia 2 de março. E mais uma vez, obrigado a todos pela atenção, espero que tenha sido útil e disponho de perguntas. Obrigadíssimo, Bernardo Gomes. Abrimos agora o espaço para questões e respostas. Convidava os intervenientes anteriores a juntarem-se também a este momento de questões. Os nossos associados terão a oportunidade de colocar as questões de 2 modos. Ou por escrito, aqui no espaço do Zoom de questões e respostas, ou então, se pretenderem colocar a questão diretamente a um dos intervenientes no webinar, poderão fazendo, levantando a mão, aqui também no ícone aqui da plataforma Zoom. Portanto, levantando a mão, daremos a indicação para a pessoa surgir no ecrã e colocar a questão a um dos intervenientes. Portanto, temos estas 2 hipóteses, ou por escrito, ou diretamente aqui no espaço do Zoom. Também, através do Facebook, há a possibilidade de colocarem questões. Já temos aqui uma das questões que partilho com o Bernardo Gomes, na medida em que é uma questão diretamente colocada ao Bernardo. Portanto, é uma questão colocada pela Manuela Oliveira. Quando numa empresa um funcionário é suspeito de Covid-19 e fica em isolamento, quais os procedimentos que a empresa deve ter em relação aos outros funcionários? Portanto, esta é uma questão que Bernardo pedia então que respondesse. Muito bem. Eu creio que aqui, eu tento pensar que se fosse eu, ou seja, se fosse eu o empresário, se for eu a gerir esta circunstância, há uma suspeita. Eu até prova em contrário, é uma suspeita, portanto, nós temos que ter o devido cuidado. Portanto, aquilo que estaria previsto, de alguma maneira, é encaminhar a pessoa para um local que esteja previsto a circunstância, para aguardar, ou então, rapidamente também encaminhá-la para ir testar num sítio que esteja disponível para as circunstâncias. Relativamente ao resto dos funcionários, nesse momento não está indicado especificamente nada. O que está indicado é o reforço dos cuidados, ou seja, os sustos, quando nós apanhamos um susto, imaginemos que este indivíduo, aquilo que eu creio que vai acontecer, só para ir em conta também aquilo que o Dr. João Rui estava a falar, aquilo que vai acontecer vai ser que, nestas circunstâncias, vai ser mais acessível, de alguma maneira, nós temos um teste rápido à disposição. Ou seja, perante um teste rápido, fazemos um teste rápido imediatamente, e o teste rápido negativo, apesar de não ser absolutamente conclusivo, digamos assim, nomeadamente até pela questão da técnica, é preciso fazer bem a colheita, é preciso saber o que se está a fazer, mas os testes rápidos o que é que nos permitem? Permitem-nos rapidamente tirar uma dúvida se aquele indivíduo é ou não, tem ou não Covid. E essa lógica vai ser populacional, ou seja, nós vamos ter que ter acesso a estas circunstâncias e vamos ter que ter esta prática.
Aquilo que eu quero dizer relativamente a isto e relativamente às circunstâncias passadas, o que é que acontece quando há uma suspeita? Aconteceu, ok? Temos uma suspeita, vamos assumir que aquilo é Covid positivo. O meu discurso seria sempre, ok, vamos rever os procedimentos, vamos ver se está aqui, se vamos já identificar, vamos já ter as pessoas identificadas que poderão ter contatado com ele, de uma forma calma, serena, ter sempre a possibilidade de perceber o que é que aconteceu. Se confirmar-se o diagnóstico, informa-se a saúde pública, as circunstâncias de isolamento são tomadas, tudo certo, mas o que eu digo, e respondendo genericamente a esta pergunta, é, quando há uma suspeita, aproveitar essa suspeita para rever procedimentos, ver se está tudo bem feito, tranquilizar as pessoas, porque até prova em contrário, não temos um diagnóstico, e apelar desde já que aquilo que eu faria, que era as pessoas, enquanto não sabem o que é que se passou, se restringirem de participarem em eventos sociais fora da sua bolha, ok? Manterem uma rotina mais apertada entre casa e trabalho, a partir daquele momento que nós sabemos isto. Eu sei que nesta altura não é o mais... não é o conselho mais indicado, porque toda a gente está confinada ou muito limitada nas circunstâncias de casa-trabalho, trabalho-de-casa. No entanto, isto vai mudar. Vamos ter um momento, a partir do momento em que isto vai abrir um pouco mais. E, portanto, quando há uma suspeita destas circunstâncias, eu peço que haja um incentivo à restrição, de alguma forma, e aproveitar esse momento de suspeita também para revisão de procedimentos, para saber se está tudo bem, se está tudo bem feito, porque já sabemos, de alguma maneira, que também em algumas indústrias o que nós temos não é um contágio dentro da indústria, mas também à volta das relações familiares industriais, ou seja, e muitas vezes as pessoas são casadas entre si, têm relações, pronto, quer dizer, há todo um conjunto de rede que faz com que isso seja necessário estudar devidamente a circunstância, mas todas as oportunidades são boas para rever procedimentos. Muito bem. Bernardo, obrigado. Temos já mais uma questão colocada, mas antes eu retomava duas questões que o João Rui Ferreira tinha colocado na intervenção inicial. Não sei se o João Rui quererá elaborar melhor agora nesta fase de questões, relativamente ao plano de testagem e ao plano de vacinação. João, não sei se queres colocar novamente ao Bernardo estas duas questões. Eu ainda sei, desculpem se não respondi, eu ouvi, mas eu posso responder já, que é o seguinte. Obrigado. Relativamente à vacinação, nós temos o principal fator limitante nesta altura, fornecimento. Okay? Portanto, nós não temos vacinas suficientes para dar a todos. E, portanto, assim que forem chegando, vai ser feito em termos de estratificação a administração. E, portanto, relativamente à indústria e relativamente a indivíduos que estão fora das idades consideradas de maior risco, a única coisa que posso fazer é apelar a alguma paciência nesta altura, porque não consigo dar uma resposta. Não vale a pena estar a falar daquilo que eu não sei. Aliás, o vice-almirante, nesta altura que está responsável por isto, acabou por dizer que o objetivo seria chegar à marca dos 70% por volta do outono. Imagino que nessa altura já estaremos a falar no final de verão nessa vacinação para chegar, nomeadamente, aos indivíduos das indústrias com maior agregação. Não consigo oferecer garantias. Relativamente aos testes e à estratégia de testagem, nesta altura estamos em revisão, e ainda bem, da circunstância, da forma como nós vamos pensar a testagem populacional. Okay? A testagem populacional, creio que o que vai provavelmente ser adotado, aquilo que eu recomendaria, de alguma maneira, é nós pensarmos na situação epidemiológica local e adaptarmos a estratégia de testagem à situação epidemiológica. Ou seja, se, por exemplo, vamos por um exemplo hipotético, a cintura industrial norte da Feira, que é um grande pulmão industrial da zona. Imaginemos que temos casos a ocorrer ali ou casos em link. Aquilo que eu vejo como possível, e entretanto ainda a definir e sempre comprometer, porque são coisas que são decisões que ainda não passam por mim, seria a eventualidade de fazer rondas de testes rápidos em empresas que fossem geograficamente mais relevantes. Ou seja, a ideia de nós podermos, com dados que a feira tem, felizmente, também pelo trabalho dos nossos internos e o trabalho dos nossos profissionais, nós apontarmos quais são as empresas que são mais relevantes em termos de contexto epidemiológico e fazer aquilo que nós fazemos, por exemplo, em surtos de lares. Tem sido a nossa abordagem, que é fazer rondas de testes rápidos. E até mesmo da própria empresa, atenção, que dentro da própria empresa há secções que são mais relevantes que outras.
E vocês sabem isto muito melhor do que eu. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para uma empresa como um todo, mas não é verdade. A empresa está dividida em secções e as pessoas têm relações estreitas, há compartimentações dentro da própria empresa. E, portanto, aquilo que eu apelo também é uma certa racionalidade, no sentido de nós conseguirmos adaptar a estratégia de testagem ao contexto epidemiológico global, ou seja, do Conselho, ao contexto epidemiológico local da freguesia e, com dados mais finos, até conseguir atirar no sítio onde é mais provável conseguirmos retirar o proveito. Portanto, de alguma forma tem a apelar a uma espécie de serenidade relativamente à questão da estratégia de testagem, porque também estar a despejar testes por todo lado de forma de rondas sucessivas não me parece o mais indicado. Agora, algo que eu recomendo, de alguma maneira, e isto é global, não é só bem ocupacional, é qualquer pessoa que tenha sintomas ter a capacidade de fazer um teste rápido, de uma forma mais rápida possível. Ganhamos muito tempo, ou seja, diminuir o ciclo de decisão é fundamental. A velocidade é tudo nisto. Nós não podemos estar a 72 horas à espera a confirmar que aquele indivíduo é ou não é um caso de Covid-19. Aquelas 48, 72 horas, 70 horas, o que quiserem, de poupança de tempo, em termos económicos para uma empresa, pode significar centenas de milhares de euros. Portanto, e para nós todos. Portanto, é aquilo que eu quero apelar de alguma forma, o acesso aos testes é fundamental. E, portanto, nós vamos ter novidades agora nos próximos tempos, eu creio que nesta semana iremos ter novidades da estratégia a ser adotada, vai ter certamente contexto epidemiológico, não tenho a mínima dúvida disso, e depois vai depender também da qualidade dos dados que temos. E vos garanto uma coisa que o Ministro Feira Aruca é que vão ter a máxima qualidade dos dados possível para também para orientar a testagem. Já respondo também a outra pergunta, que é a questão das empresas de fornecimento de máscaras. Sim, as empresas, para elaborar, têm que oferecer a questão das máscaras. Agora, e aqui o que eu só quero, já agora faço este comentário. O barato sem caro. Okay? Se houver a tentação de cair numa solução de máscaras menos eficientes, de pano, ou que dependam de uma manutenção muito apertada, e que o empregador e o funcionário não consiga cumprir por alguma forma, pronto, não vou estar a entrar nesse pormenor, é pior, isso é mais caro. E efetivamente, vocês este tecido empresarial que me está a ouvir sabe muito mais de gestão do que eu. Estar a perder 5 funcionários durante 10 dias, e estou a ser otimista em algumas circunstâncias, estar a perder 5 funcionários durante 10 dias, é preciso fazer as contas do que é que isso custa, em termos de linha, em termos de trabalho, comparativamente a um investimento um bocadinho maior nas máscaras. Eu creio que de tudo aquilo que eu falei hoje, aquilo que será um pouco, poderá pedir um pouco mais de investimento, e julgo que isto será minoritário, face à maior parte das práticas que eu ouvi, será a questão das máscaras. Porque daquilo que nós temos conhecimento, a maioria das empresas tem boas práticas nisto. Agora, poderá pedir um pequeno investimento em algumas, e depois, eu estou a pensar, peço desculpa de ser um bocadinho gráfico, mas de alguma maneira também o sentido do humor é algo que me caracteriza, é pegar numa lata de tinta amarela e pintar uns círculos para as pessoas fumarem no exterior, não é das coisas mais caras deste mundo. E portanto, há algumas medidas de sinalização e há umas medidas de incentivo. Esses pequenos nudges, aquelas coisas que nós fazemos, é como pôr o produto mais acima ou abaixo na prateleira, incentivar os comportamentos, são coisas que saem relativamente baratas aos seus impactos. Há uma questão estrutural em algumas empresas, mais uma vez que insisto, que é a questão da remodelação dos turnos, ou desfazamento dos 10, 15 minutos das refeições, ou das entradas e saídas, nomeadamente a questão de balneários, etc., que aí eu não vou adiantar, que eu sei que isto em termos logísticos é muito pesado. Mas se puderem ser feitos pequenos acertos, esse investimento poderá valer a pena. Só a recomendação que eu faço. Obrigado, Bernardo. Há uma outra questão diretamente colocada para si, que diz, do Bernardo, diz, qual a recomendação que faz relativamente a colaboradores que estiveram em isolamento profilático e regressam antes dos 14 dias com indicação de alta dada por telefone, mas sem qualquer documento que o evidencie? Essa é a pergunta mais difícil. Mas não me parece que seja muito prudente, de alguma maneira, nós aceitarmos a circunstância. O conceito que faço nessa situação é contactar mesmo a Unidade de Saúde Pública para confirmar o que é que está a passar, porque das pessoas também têm que ter alguma segurança relativamente ao que está a ocorrer, e não é por mais umas horas, e nesta altura que eu espero, francamente, e nós conseguimos, através de, só pequeno, à parte de colaborações também com os militares e com todo o trabalho e todo o apoio que nós tivemos, de conseguir desocupar as linhas telefónicas, e portanto sermos capazes de
de dar informação relativamente a esse isolamento, ok? Porque se houver uma garantia por parte da Autoridade de Saúde, da Unidade de Saúde Pública relativamente a isso, podem estar tranquilos. Agora, efetivamente, também eu julgo que as pessoas, em princípio, não terão razão para estar a regressar mais cedo nessas circunstâncias e, portanto, há aqui um princípio de confiança. Mas já sempre qualquer coisa pode acontecer. Eu tendo a confiar nas pessoas, acho que tendemos nós todos a ter que confiar uns nos outros, mas nessas circunstâncias, em caso de dúvida, é melhor contactar a Unidade de Saúde Pública para nós tirarmos essa dúvida e fica tudo em pratos limpos, ok? Pelo menos eu tenho tentado, eu falo para mim e falo para os meus colegas, nós tentamos, ao longo deste processo todo, o Dr. Emílio será testemunha, mas outros também são testemunhas, que eu tenho tentado desbloquear circunstâncias burocráticas da forma mais fácil possível. Essa situação em particular, eu julgo que as pessoas ficam mais sossegadas se nos ouvirem a dizer que está tudo ok. Bernardo, temos uma questão que vou pedir a sua ajuda para lermos, para também as outras pessoas enquadrarem melhor depois a sua resposta. É uma questão colocada pela Ana Cruz e pelo Tiago Lopes. Diz: sou técnico de segurança e saúde no trabalho numa das empresas do setor da cortiça. A minha pergunta para o Dr. Bernardo Gomes: tendo em conta a sua experiência no âmbito de saúde pública e avaliando a forma como está a ser implementado o plano de vacinação, não acredita que após a vacinação dos grupos prioritários definidos, seria uma forma de agilizar a vacinação, utilizando os serviços médicos e de enfermagem das empresas, bem como os prestadores de medicina do trabalho, entre parênteses, empresas que se deslocam às empresas para realizar os exames médicos, quando não existem serviços permanentes? Ainda bem, eu fico muito grato em ouvir essa proposta, porque eu estou certo que isso vai ser pedido, de alguma maneira. Eu creio que não da questão da vacinação, porque a vacinação eu creio que estará para ser focada nas pessoas enquanto cidadãos e não enquanto trabalhadores, ou seja, de uma forma ou de outra vai ser centros de saúde e centros localizados. Mas uma das coisas que provavelmente vai ser pedido é esses serviços de segurança no trabalho, de saúde e segurança no trabalho, é a questão do maior envolvimento, até nomeadamente a questão da testagem, se for preciso, por exemplo. Mas há uma mais-valia, nós sabemos que há uma certa heterogeneidade, digamos, na prestação de serviços nesta área, mas nós certamente iremos contar com essas pessoas também para nos ajudarem, nomeadamente eu creio que na questão da pensar e da testagem, e sobretudo da disponibilização da testagem, essas pessoas serão muito úteis. Na questão da vacinação não posso adiantar, porque eu julgo que isso vai ser focado no papel das pessoas enquanto cidadãos individuais e não enquanto trabalhadores, pelo menos fora da área da saúde. Na área da saúde nós somos focados mais como trabalhadores do que cidadãos individuais, mas na área industrial será provavelmente como cidadãos que as pessoas serão chamadas. Outra questão colocada pelo João Paulo Amorim diz: as máscaras aprovadas pelo CITEV, qual a eficiência da proteção respeitando as 4 horas máximas de utilização? Há uma variabilidade associada à questão das máscaras, mas a aprovação das mesmas máscaras para uso, eu próprio uso uma máscara dessas circunstâncias, eu fico relativamente tranquilo à sua questão de segurança. Agora, eu não vou estar a dizer que não vamos ter que rever, de alguma maneira, a forma como as máscaras são usadas. Vocês sabem que nesta altura é uma discussão que está a ser tida, se deve ser escalada, se devem ser usadas duas máscaras ou não. Eu julgo que se as máscaras não fossem eficientes, nós teríamos tido muito mais casos em muitas outras circunstâncias. Portanto, eu tenho uma certa confiança naquilo que já está a ser usado. Agora, não quer dizer que não se reveja isso. Algo que eu quero chamar a atenção, mais do que a própria máscara, tirando exemplos que efetivamente não têm certificação ou não têm utilidade, é a questão do fit da máscara. Okay? Nós continuamos a falar de máscaras como se fosse um milagre, mas as máscaras, para serem um milagre, pelo menos têm que ter o devido carinho. Ou seja, que serem propriamente ajustadas ao rosto. Não podem ficar como o depositório dedicado do nariz ou ficar a ornamentar um queixo. Portanto, ou então ainda com folgas demasiado largas, nomeadamente quem tem óculos nota perfeitamente, quando o fit não está bem feito, começam a ficar com os óculos embaciados, que é uma praga moderna de quem usa óculos, é ficar com os óculos embaciados. Mas essa circunstância do fit junto ao nariz, mas sobretudo lateral, é importante. É preciso arranjar máscaras que se ajustem bem ao rosto. E em circunstâncias ocupacionais é possível que existam mesmo pessoas que precisam de uma máscara diferente, porque aquela máscara não se adapta. Obrigado. Temos uma questão mais abrangente que vou ler, é da Tânia Rocha, que diz: de que forma poderíamos ter uma sociedade mais eficiente, mais ecológica e sustentável neste contexto pandémico e de reestruturação económica? Portanto, não sei se o Bernardo ou outro dos intervenientes que queira agarrar esta questão, porque
admito que seja ultrapasse, seja uma perspectiva mais transversal e mais macro, que aqui seja colocada pela Tânia Rocha. João Rui, parece-me. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Bernardo Gomes e as explicações e dizer que isto eu gostaria, agora até fora do contexto só-setorial, de desenvolver aqui alguns temas que eu acho que são tão profundos aqui, questões que eu já volto lá, sobretudo aqui na questão da testagem. Gostava de voltar aqui só com uma pequena nuance. Sobre a questão da Tânia Rocha, dizer o seguinte, e aqui tentando desligar da questão das máscaras, porque de facto nós estamos a voltar para uma lógica de máscaras descartáveis e, portanto, isso sabemos que vai haver, e houve em tempos algumas organizações que estavam a defender a utilização das reutilizáveis por uma questão até ecológica e ambiental, mas obviamente nós vamos ter que dar aqui prioridade à questão sanitária. Mas há um tema que me parece profundo e de grande reflexão que tem que ser feita a nível mundial. O do impacto económico, enfim, esse será resolvido. Nós, felizmente, temos mais mecanismos para resolver problemas económicos do que os problemas ambientais. Eu aqui, puxando até um pouco a brasa e fazendo aqui uma ligação com o nosso setor, eu penso que do ponto de vista do futuro do modelo económico a preservar, não há dúvidas que a sustentabilidade é um pilar essencial, isso tem sido visto e acho que é uma das nuances desta crise, é que isso não foi posto em causa. Por outro lado, colocam-se aqui muitas questões do ponto de vista comportamental enquanto sociedade, em que medida é que estas pandemias ou este tipo de passagem dos vírus para o ser humano, para o animal, não pode aqui haver algum efeito global do ponto de vista climático, do ponto de vista do nosso ataque à degradação dos ecossistemas e, portanto, isto é um tema que vai ficar para sempre agora nas análises científicas e até sociais e, portanto, eu penso que desse ponto de vista vai haver aqui reflexões profundas, só que temos muita dificuldade em pensar nele porque estamos ainda no meio da tempestade, agora quando ela parar, que certamente ele será falado. Voltando aqui mais à questão, para o Dr. Bernardo, nós ouvimos recentemente e eu penso que isto era um fator muito importante, havia aqui de alguma maneira uma discrepância entre as pessoas que estavam infectadas com Covid, com todos os riscos que isso acarreta, obviamente, e ninguém quer estar doente, mas de alguma maneira podiam ter um período de isolamento mais rápido do que quem estava em isolamento profilático. Isto criava muita confusão na cabeça das pessoas, porque como é que é possível? Uma pessoa está doente e ao fim de 10 dias vai trabalhar e eu estou ótimo e tenho que estar 14 dias, e como vimos o nosso primeiro-ministro, porque fez um almoço de trabalho um pouco mais longo que o habitual e teve que estar 14 dias e não podia ser de outra maneira, portanto, pela responsabilidade que tinha. Teve que fazer mesmo muitíssimo e fez muito bem. Mas esta mudança da testagem ao fim do 5º dia, e se no fim do 10º dia se confirmar com teste, e aí a informação da DGS e até da própria doutora Graça Feitas devia ser um bocadinho mais precisa, quando dizem testes, especificar o que é que estão a falar, se ao fim do 10º dia com um teste negativo, de facto podemos levantar o isolamento profilático, ainda que, como uma ressalva, as notícias têm sempre em nota de rodapé, mas cada caso terá que ser avaliado. E esta era a primeira questão. E a segunda tem muito a ver com aquilo que o Bernardo acabou de dizer e o desimpedimento das linhas, porque é de facto fundamental tirar a capacidade da decisão, desde logo do indivíduo, e também de alguma maneira do empresário, quer para colocar em isolamento, quer para retirar do isolamento, quer na medida. Isto obriga aqui uma dinâmica de comunicação. De alguma maneira poderíamos aqui encontrar dentro das empresas uma espécie de, apesar da questão individual, uma espécie de interlocutor privilegiado com a saúde pública, o que simplificaria muito os casos individuais, no fundo dar quase indicações coletivas. Porque, enfim, as pessoas depois, cada um tem uma versão diferente. E, portanto, estas duas questões. Primeira, 5º e 10º dia com testes negativos, vamos ter alta. Se sim, também uma nota para, se calhar, começar a fazer uma lista verde, ou uma lista verde de quais são os testes que têm mais credibilidade, ou os testes acreditados, uma coisa destas, porque já prolifera por aí muita contra-informação, e por outro, esta comunicação mais centralizada na empresa com um interlocutor único, em vez de deixar na franja de muitos trabalhadores. Eu vou aproveitar só para aquela primeira pergunta que o Dr. João respondeu, que é só para dizer o seguinte: uma coisa que nós podemos aprender para o futuro, e já agora, é as épocas gripais
Se vocês repararem naquilo que vocês têm no passado de ausências do trabalho, nessas épocas sazonais de gripe, nós podemos, uma vez por todas, pôr um prego nisso. Nomeadamente com a questão do uso de máscaras, com a questão do uso do trabalho. Nós escusamos estar a passar outra vez por aquelas épocas sazonais de gripe. Portanto, em termos de sustentabilidade, essa é a mensagem. Porque vocês vão ver os números de gripe este ano e foram mínimos ou inexistentes. As medidas que nós tomamos para a Covid deram para arrebentar com a gripe. Sem entrar nisto, sem entrar em medidas tão severas, nem nada disso, mas a gripe, e já passo a responder relativamente aos testes, é que a gripe tem um período de incubação muito curto. E, portanto, pequenos afastamentos, ou seja, haver, por exemplo, até simbolicamente um fim de semana naquela época gripal em que toda a gente fica quietinha em casa a comer conchelos, digamos assim, é o suficiente até para arrebentar muitas cadeias de transmissão. Mas sem entrar nessa circunstância do uso de máscara judicioso, seria, e será para mim, pessoalmente, uma medida que eu vou usar para o futuro. Quando começa a época gripal de gripe, eu vou usar máscara nesse contexto. Isso da questão da incubação e da infecciosidade e dos testagem entra exatamente aqui. Porquê? Porque as pessoas tiveram dificuldade de compreender, mas creio que a comunicação é daquelas coisas que podíamos sempre melhorar e efetivamente é um dos parentes pobres no meio da questão da pandemia, que é, eu fico doente, estou infectado, eu sei que ao final de 10 dias, eu chegando ao 10º dia e com os últimos 3 dias sem sintomas, eu não represento um perigo para terceiros. Portanto, eu tenho aquele período definido que eu sei que habitualmente ao quarto, quinto dia após o início de sintomas, já a carga antigénica desceu bastante e, portanto, eu não sou um perigo para terceiros. Com algumas exceções, nomeadamente indivíduos que têm características, por exemplo, de imunossupressão, que pode fazer com que eles fiquem mais abargados. Quando o indivíduo fica em isolamento, é que está doente. Quando o indivíduo fica em isolamento profilático, o problema é que nós estamos a jogar com o período de incubação. O período de incubação desta doença vai dos 2 aos 14 dias. Ou seja, aqueles 14 dias é pela questão da probabilidade de ele ter doença, que é temporalmente mais tensa do que o tempo relativo ao isolamento de doença. E, portanto, é uma chatice em termos de comunicação. E agora, o que está a ser feito, de alguma forma, é homogeneizar isto, porque ao 10º dia pós-contacto, a probabilidade a partir daí de nós desenvolvermos doença é bastante baixa. Existe, mas é bastante baixa. E com os testes que estão, neste momento, os testes que estão a ser falados nessas circunstâncias são os PCR. E, portanto, o que é que acontece? Um teste PCR detecta a mais ínfima quantidade de RNA e ao 10º dia, se o indivíduo está negativo, é quase certo, ou melhor, é certo. Eu não digo certo, porque é 0,00, pronto, não interessa, que ele não teve a exposição ao vírus. E, portanto, ao 10º dia fico totalmente tranquilo. Há aqui uma circunstância que vale a pena dizer sem qualquer tipo de rodeios, que é, nós, em termos de decisões, muitas vezes nós estamos à espera do melhor exemplo, do melhor contexto normativo e à espera que alguém tome a responsabilidade de algumas decisões da incerteza. Mas nós temos que ter incerteza. E, de alguma das maneiras, confesso que em várias circunstâncias aquilo que se tenta fazer é uma análise de risco-benefício relativamente àquelas pessoas e tentar não prejudicar a pessoa com isolamentos ou testagens que não lhe acrescentem nada. Agora, eu creio que este padrão de testagem também é uma resposta a esta necessidade de aumento de testagem que nós podemos fazer, certo? Mas, mais uma vez, eu peço que confiem em nós, no sentido da autoridade de saúde local e de pareceres, no sentido da gestão e da priorização e dos critérios. Também para não cairmos na circunstância da desconfiança de tudo, ou, pelo contrário, também na tentação de estarmos a adotar medidas em caçadeira, digamos, por toda a gente e estamos a gastar dinheiro sem necessidade. Há equilíbrios, isto faz também com confiança e felizmente dou-me por muito feliz de estar num contexto em que todos os parceiros estão alinhados e temos todo o contexto para tomar as decisões com toda a cautela e serenidade. Obrigado, Bernardo. Penso que temos as questões todas que foram colocadas, penso que estão todas respondidas, mas esperem, porque penso que há uma que entrou agora. Há uma questão colocada pelo César Tavares, que diz: aproveitando a oportunidade da presença do Dr. Bernardo neste webinar, gostaria de perguntar se a ARS tem informações estatísticas sobre este tema, só sobre o setor da cortiça e também as relativas às doenças profissionais. De que forma poderão ser disponibilizadas, se caso existirem? É um tema que é bastante importante. Aquilo que posso dizer é que nós temos ainda uma certa carência na forma como estes
este tema das doenças profissionais é tratado de forma estatística e apresentado, mas existem publicações periódicas em que essas coisas vão aparecendo de alguma forma. No entanto, reconheço, e é preciso ser transparente atento a isto, que existem ainda algumas dificuldades na categorização e na divulgação destes dados. É uma coisa a melhorar, também é uma das coisas que esperamos melhorar a curto prazo. Sem entrar em mais pormenores, conseguimos ter acesso a isso, ou consegue-se divulgar alguns relatórios periódicos sobre isto, mas especificamente, e não sendo o tema de hoje, mas as doenças ocupacionais e a forma como são geridas é algo que deve ser melhorado no futuro. Muito bem. Bernardo, obrigado. Penso que de momento das questões todas colocadas foram todas respondidas. Há uma que eu não passei a nenhum porque comunico agora. Há uma questão que nos pergunta se esta informação e nomeadamente a apresentação do Bernardo Gomes vai ser disponibilizada. Nós vamos disponibilizar com a autorização do Bernardo, que já nos deu, e portanto os nossos associados depois poderão consultar a apresentação pelos nossos meios de comunicação normais. Não sei se quererão ainda aproveitar o momento ou até os nossos oradores e intervenientes que ainda presentes queiram colocar ainda alguma questão. Sr. Presidente de Câmara. Bom, eu só queria agradecer, eu queria intervir na pergunta da Tânia Rocha, mas acho que a pergunta dela é tão ampla, exige uma resposta tão ampla que não teria espaço. Mas, de qualquer maneira, eu dava aqui esta nota. Nós hoje estamos a caminhar claramente para uma economia circular, para o reaproveitamento, a produção de resíduos. Já agora, estando aqui no setor da cortiça, eu dava aqui uma nota, uma das maiores fatores de poluição e que contraria muito aquilo que nós queremos ser em termos de desenvolvimento sustentável é os transportes e a mobilidade. E na nossa região, nós há muito tempo fomos perdendo o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Eu recordo das fábricas de cortiça, onde também cheguei a trabalhar numa, a deslocação ser preferencialmente de bicicleta, de motorizada, e hoje é preferencialmente feita de carro. E nós temos um comportamento que qualquer um de nós pode mudar, que é engraçado, nós vamos de carro para o trabalho, vamos de carro para todo lado, e depois no fim do dia chegamos a casa, encalçamos umas sapatilhas e um fato de treino e vamos caminhar. Portanto, quando puderem, vamos trabalhar a pé, que faz bem. E a segunda nota que eu deixava é também para o uso da bicicleta, porque com a bicicleta elétrica deixou de haver subidas e o problema que nós tínhamos na nossa região passa a ser ultrapassado. Portanto, só deixava esta nota que poderá ser um contributo importante, porque não, quando podemos ir a pé, ou então de bicicleta, porque seria uma boa forma também de contribuirmos para a eficiência ecológica. Estou a falar com um dos setores sustentáveis, portanto, mas isto é um tema que dava muita conversa e muita informação, mas isso fica para outra altura. Queria agradecer ao Dr. Bernardo a presença, o magnífico esclarecimento, ao João Rui e à APCOR pela disponibilidade, ao Alírio Martins, porque cada vez mais compreendemos qualquer organização tem os seus diferentes lugares e o trabalhador é a peça central de uma organização. Por isso, também fico muito agrado esta participação do Sindicato dos Corticeiros e a todos os que manifestaram interesse. Espero que estes conselhos simples ajudem a melhorar a nossa organização e a saúde de nós todos. Obrigadíssimo. Entretanto, receberam no painel o questionário que vos enviamos para responderem. Eu informo que neste momento ainda continuamos com 45 participantes, já na reta final deste evento. Tivemos um número maior há cerca de 10 minutos atrás, mas, portanto, isto para assinalar o nível de participação elevado que o webinar teve. Portanto, Sr. Presidente de Câmara, se não então podemos dar por encerrado o nosso webinar, agradecendo então a presença de todos, em especial do Bernardo Gomes, que partilhou connosco este conhecimento e experiência em saúde pública, que para nós é tão importante neste momento. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Bom dia. Forte abraço a todos e saúde.